E aí, bora desvendar um dos maiores segredos da computação. É algo que a gente usa todo santo dia, mas que quase nunca para pensar de verdade: o sistema operacional. A melhor forma de imaginar ele é como o assistente pessoal secreto do seu computador, aquele que trabalha sem parar e nunca reclama. Sério? Já pararam para pensar nisso? Como pode um simples clique num ícone e, bum! De repente um aplicativo abre, um vídeo começa a rodar, uma mensagem vai para o outro lado do mundo? Parece mágica, né? Mas o que rola ali por trás dos panos? O que transforma esse gesto tão simples em algo tão poderoso? É isso que a gente vai ver agora. Então, a melhor analogia, a melhor forma de entender o sistema operacional, ou SO, é essa mesmo. Ele é o assistente pessoal perfeito. Pensa bem, ele não tira férias, não dorme, tá ali 24/7, gerenciando cada coisinha, garantindo que tudo funcione direitinho, sabe, em perfeita harmonia. No fim das contas, a definição é essa. O SO é a grande ponte, a conexão entre quem usa o computador e a máquina em si. Ele é o chefão, o software mestre que comanda todo o resto, desde o processador, a memória, até cada programinha que a gente abre. Sem ele, sério, o computador seria só uma caixa de metal e plástico completamente inútil. E esse esquema aqui, olha, mostra perfeitamente o tamanho do trabalho desse assistente. Repara só, o SO fica bem no meio, entre o hardware lá embaixo, as peças físicas, e os aplicativos que a gente usa lá em cima. Ele cria essa camada de serviços que são essenciais, tipo gerenciar arquivos, dividir os recursos, cuidar da segurança. Assim, os programas não precisam se preocupar com a parte chata, com os detalhes técnicos do hardware, sabe? Dá pra gente dividir as tarefas dele em duas áreas principais. Primeiro, o que ele faz para a gente, os usuários. Ele dá a cara do sistema, a interface, seja de clicar ou de digitar. Ele que roda os programas que a gente pede e organiza nossos arquivos. Agora, por dentro, para o sistema, é onde ele faz o trabalho pesado. Ele distribui a memória, o tempo do processador, protege tudo contra acesso indevido e fica de olho para ver se não dá nenhum erro. Tá, legal. Mas como é que a gente conversa com esse assistente? Como é que a gente dá as ordens, diz o que fazer? Bom, basicamente existem duas maneiras principais de se comunicar com ele. Vamos dar uma olhada. De um lado, a gente tem a interface de linha de comando, a famosa CLI. É tudo no texto. É, nossa, super poderosa, precisa. E é por isso que quem mexe com a administração de sistemas adora, porque dá para automatizar um monte de coisa. Do outro lado, está a interface gráfica, a GUI. É o que quase todo mundo usa no dia a dia, né? Com ícones, janelas, menus, tudo visual, intuitivo. É aquele clássico da tecnologia, o eterno dilema entre poder bruto e facilidade de uso. E olha aí, a diferença é gritante, né? Na esquerda é o poder do texto puro, onde cada comando tem que ser digitado com uma intenção clara. E na direita, aquilo que a gente já conhece, a área de trabalho, onde a gente clica, arrasta, interage visualmente. No fundo, são só duas formas diferentes de papear com o mesmo assistente. Beleza. Então, a gente já viu como nós, os usuários, falamos com o SO. Mas e os aplicativos? Como é que um navegador de internet, por exemplo, pede para se conectar à rede? Ou como um editor de texto pede para salvar um arquivo? Pois é, eles também conversam com o SO, mas usam uma espécie de linguagem secreta. E essa linguagem secreta tem nome, viu? São as chamadas de sistema ou System Calls. Toda vez que um programa precisa de alguma coisa que só o SO pode fazer, tipo ler um arquivo, pegar mais memória, mostrar algo na tela, ele faz uma chamada de sistema. É como se ele batesse na porta do assistente e fizesse um pedido formal de ajuda. E o mais maluco é que uma ação que pra gente parece uma coisa só, na verdade é uma cascata de pedidos. Copiar um arquivo, por exemplo, não é um único comando copy, não. É uma longa conversa, um diálogo cheio de etapas entre o programa e o sistema operacional. Olha só essa jornada! Para uma tarefa tão simples como copiar um arquivo, o programa precisa fazer, no mínimo, umas 6 chamadas de sistema diferentes. Primeiro, ele pede os nomes dos arquivos. Depois, pede para abrir o arquivo original. Aí, pede para criar o arquivo novo. Depois, fica num ciclo, um loop, pedindo para ler um pedaço do original e escrever no novo. Ler e escrever, ler e escrever. E no final, ele pede para fechar os dois. Cada passo desses é um pedido formal para o SO. E é aqui que a mágica acontece. O aplicativo, que roda num modo mais restrito, o modo de usuário, faz o pedido. Naquele exato instante, o controle passa para o coração do SO, o kernel, que roda num modo privilegiado,
o modo kernel. E isso, gente, é uma sacada de segurança genial. Garante que só o SO tenha acesso direto e total ao hardware. Impede que qualquer aplicativo maluco ou mal-intencionado consiga travar o sistema inteiro. Ok, já entendemos o que o nosso assistente faz e como a gente fala com ele. Agora, que tal dar uma espiada em como ele organiza o próprio escritório? Porque a arquitetura, a estrutura interna de um SO pode mudar bastante. Basicamente, a gente tem duas filosofias de design. A primeira é a estrutura monolítica. Pensa no escritório gigante, todo aberto, um open space. Todos os serviços, gerenciamento de memória, de arquivos, de processos, tá tudo junto no mesmo programão. A vantagem? A comunicação é super rápida. A desvantagem? Se der problema numa parte, pode afetar o escritório inteiro. Já a abordagem em camadas é mais como um prédio. Cada camada é um andar com uma função específica. E um andar só pode falar com o de cima e o de baixo. É bem mais organizado, mais fácil de dar manutenção, mas a comunicação pode ser um pouquinho mais lenta. O Unix, que para quem não sabe é a base de muitos sistemas que a gente usa hoje, como o Linux e o macOS, é o exemplo clássico de um kernel monolítico. Como dá para ver nesse esquema, tudo que está dentro do kernel, do agendamento da CPU até o sistema de arquivos, está tudo interligado no mesmo espaço. Essa integração total que, historicamente, sempre deu a ele uma performance incrível. Então, depois de ver tudo isso, a gente chega na pergunta fundamental, né? Por que esse assistente invisível é mas tão importante para a nossa vida digital? A resposta, na verdade, é até simples. Ele é o alicerce de tudo. Sem o sistema operacional ali organizando o caos do hardware, garantindo a segurança, oferecendo uma base estável, simplesmente nada do que a gente ama usar funcionaria. Nenhum jogo, nenhuma planilha, nenhuma rede social. Nada. Ele é, de verdade, o herói anônimo que faz tudo acontecer. Então, da próxima vez que um clique for dado num ícone, vale a pena lembrar desse assistente pessoal que mora aí dentro da máquina, gerenciando silenciosamente bilhões de tarefas. E fica a pergunta para a gente pensar: de tudo isso que ele faz, a cada segundo, qual será a tarefa mais importante de todas? Fica aí a reflexão.